Sabe quando você tem que conviver com um adulto que você não gosta? Acho que todo mundo já passou por isso. Pode ser uma festinha, pode ser qualquer coisa onde o seu santo não bate com o da outra pessoa, mas vocês têm... Então, o desconforto desse tipo de convenção social é perfeitamente retratado no primeiro ato do filme de hoje. Ele poderia se chamar Climão, o filme. O patrocinador do vídeo de hoje pediu para não ser identificado, mas o alô da vez vai para O Especialzinho. Trata-se de um grupo de 4 amigos que toda quinta-feira se reúnem para assistir a um filme, então eu deixo aqui um forte abraço para, abre aspas, os 2 gordos e os 2 calvos do Especialzinho, fecha aspas. Se você quiser patrocinar uma crítica aqui no canal, é só me mandar um e-mail, eu te mando o Media Kit e a gente conversa, e a crítica de hoje será com spoilers. Vamos lá? Vamos lá. Carnage, ou Deus da Carnificina. Baseado na peça Le Dieu du Carnage, da Yasmin Reza, eu peço desculpas porque eu provavelmente pronunciei tudo errado, o filme retrata uma reunião informal entre 2 casais cujos filhos se envolveram numa briga. A conversa se torna progressivamente caótica, todo mundo enche a cara, temos o nosso filme. A direção é do Roman Polanski, ele tem 3 filmes obrigatórios na carreira, O Bebê de Rosemary, Chinatown, que é perfeito, e O Pianista. Aqui, durante a primeira hora do filme, ele cria uma tensão e um desconforto muito fortes naquele apartamento. É como se os 4 personagens não conseguissem respirar. Toda vez que um dos casais ameaça ir embora e acaba voltando, fala, não, você não sabe nem explicar. Você fala, não volta, não veste o casaco, não volta. A claustrofobia, sabe, sai desse apartamento. É um ótimo filme para estudar o que fazer com a câmera em espaços confinados. O diretor usa a linguagem corporal de seus personagens, assim como a constante mudança na dinâmica de poder em relação a quem está na frente, quem está mais acuado, quem está acusando, quem está recebendo, quem está atacando, quem está contra-atacando, quem está reagindo. Então isso determina, de certa forma, quem está em primeiro plano, onde tem close-up, quem está no fundo, quem está desfocado. Muitos close-ups dramáticos, muitos planos de conjunto, o uso dos espelhos é muito bom. Ele faz 2 coisas, né? Por um lado, ele aumenta a ambientação, você bota um espelho, você essencialmente dobra a ilusão de mais espaço. Por outro, ele dá uma camada adicional a algumas interpretações. Tem um exemplo que eu gosto muito, que a Jodie Foster está reagindo a um diálogo. Se você olhar para onde a câmera está pegando, você não vê a reação dela, mas já no reflexo do espelho você vê. Então, sem o espelho seria uma cena onde ela está muito mais complacente, muito mais passiva, apenas reagindo, e sua atenção iria todinha para quem está dialogando com ela, mas graças ao espelho você acompanha esse tipo de coisa. O filme, o diretor da cinematografia explora isso muito bem. Há um ótimo preenchimento de espaço aqui, continua parecendo uma peça, é quase impossível pegar uma peça, transformar num filme de forma que ele não pareça uma peça, a não ser que você tome liberdades criativas absurdas e saia da ambientação. Dessa maneira, com a história toda acontecendo num ambiente, fica sim teatral, mas o diretor deixa o mais cinematográfico possível. O mais legal aqui é ver as 4 energias contrastantes em conflito em todas as suas variáveis. No começo é 2 contra 2, né? O primeiro casal que tá meio para baixo porque o filho deles agrediu o filho do outro, então, né, eles estão, opa, desculpa, e o outro casal tá por cima, mas rapidinho, já na marca dos 7 minutos, o John C. Reilly fala alguma coisa do hamster que ele largou na rua, e a Kate Winslet, você deixou o hamster, ou seja, é um momento de julgamento. O casal, inclusive, estava indo embora e acontece alguma coisa, eles acabam entrando de novo, e já foi deixada uma sementinha para mudar toda essa dinâmica. Então começa 2 contra 2, às vezes vai 3 contra 1, às vezes outros 2 com outros 2, às vezes é uma suruba vocês entenderam, não é uma suruba de ataques e de indiretas e de conflitos, de ideias, e é bem legal de ver. Essa ceninha do hamster, por exemplo, é um de muitos exemplos do ótimo uso de causa e efeito aqui,
de uma coisa que é estabelecida e revisitada lá na frente. Então tem um exemplo da sobremesa lá que eles comem, tem um pequeno diálogozinho onde um fala pro outro que sobrou uma sobremesa de outra ocasião, e aí quando a mulher passa mal, você faz a conexão, e o filme é cheio de coisinhas assim. O celular de um dos personagens, por exemplo, que é uma constante fonte de irritação para todo mundo, para os outros 3 personagens e para quem tá assistindo, para que lá na frente, quando ela joga o celular na água, todo mundo tenha uma reação. Eu gosto da reação de todo mundo, inclusive da minha como espectador, menos a do Christoph Waltz. Eu acho que ele mandou mal naquela cena. Tem também o fato do cara ser um advogado, um malandro de uma companhia farmacêutica que tá matando as pessoas potencialmente, e aí lá na frente você descobre que a mãe do outro cara tá tomando esse remédio. São boas pequenas coincidências, são boas conexões, e os diálogos também são muito bons. O Christoph Waltz tem alguns dos meus preferidos. O primeiro não é nem um diálogo, é mais uma palavra. Quando eles estão lá os 4, ele tá com aquela cara, e aí eles começam a escrever: um dos meninos armado com um pedaço de garelho. Armado? Ele só fala isso, mas é tão bom. Outro muito bom é quando ele fala pra personagem da Jodie Foster: por que acrescentar a palavra deliberadamente? A gente sabe que ele bateu no outro moleque deliberadamente. Isso tá implícito. É passivo-agressivo, é tão gostoso. As duas falando de arte também, um desses momentos de climão que é delicioso de assistir. Acho que quanto mais desconfortável aquilo parece na vida real, mais gostoso é de assistir. E ela tá lá: não, sim, eu gosto muito desse, né? E a outra meio que agacha numa posição que não é. Aí vira uma página e aí fica aquele climão, é muito bom. E depois a personagem vomita em cima do livro, eu adoro essas coisas. As encaradas são tão cortantes quanto os diálogos, a maneira como um personagem... Cada personagem tem pelo menos 3 opiniões: o que acha do próprio parceiro ou parceira e o que acha dos outros 2. Então, muito isso é refletido através do olhar. Tem uma encarada do Christoph Waltz para a personagem da Jodie Foster. Os 2 se odeiam, né? É a dinâmica mais, sim, dos 4. Mas só o jeito que ele olha... o Gabriel vai soltar uma ceninha. É muito bom. Tudo isso que eu acabei de falar funciona muito bem durante 1 hora. Aí chega um ponto, depois que todo mundo enche a cara, que o filme desanda, os diálogos começam a ficar sem propósito. Tudo bem, eu entendo que quem tá bêbado não fala coisa com coisa, mas não há nenhum tipo de resolução aqui. Tudo acaba se espalhando, ficando uma coisa avulsa, uma coisa mais descontrolada. O climão tenso, desconfortável e o humor do filme dão lugar a muita choradeira, muita gritaria, até meio fora de contexto, algumas claras oportunidades perdidas de desenvolvimento. Então há alguns momentos onde você vê que o casal não tá bem, o outro também não tá, e aí um pequeno diálogozinho íntimo entre os dois diz alguma coisa, que tem alguma coisa ali, mas aí o filme, nessa meia hora final, 25 minutos finais, não quer mais saber. Enfim, eu queria mais, um pouco mais dos personagens, um pouco mais de, não de um fechamento com uma fita toda bonitinha, mas um pouquinho mais de resolução. O filme simplesmente acaba. Tem uma cena das duas rindo que ficou ruim, e olha que eu tô falando da Kate Winslet e da Jodie Foster, 2 vencedoras do Oscar. Eu falei isso algumas vezes no canal. Rir e chorar são as 2 coisas mais difíceis para um ator fazer. São sentimentos muito genuínos, é muito difícil rir naturalmente, sem rir de verdade. Você tem que ser muito ninja para forjar uma risada que convença. E chorar é a mesma coisa, a direção tem que estar muito firme. Tem uma que as 2 estão bêbadas e rindo do cara, que eu, com toda a humildade do mundo, teria pedido outro take. O elenco é formidável, mas não definitivo. Deixa eu explicar. Às vezes você vê uma interpretação, você vê um personagem, você fala: eu não consigo imaginar outro ator ou outra atriz fazendo. É o Bruce Willis fazendo John McClane. Aqui eu consigo ver vários quartetos diferentes, até por ser uma peça, muitos atores, muitos artistas já interpretaram esse material. Mas dito isso, os 4 estão bem. A Jodie Foster, até a personagem comecei a encher a cara, tá perfeita. O diálogo dela falando da receita de bolo, por exemplo, é irretocável, uma aula de climão desconfortável, de velho, eu não queria estar aqui, eu odeio essas pessoas, mas vamos lá, vamos falar do bolo, que não é bolo, é torta, ou não é... não interessa. Gente, é muito...
Aí você vê o melhor da atriz, mas depois que ela bebe, ela começa a gritar demais, gritar desproporcionalmente. Um pouco disso também é da direção, quando uma atriz tão boa assim tá em alguma cena, você fala, é porque alguém tava do outro lado falou que tava bem e deixou assim. A Kate Winslet, em relação ao tom passivo-agressivo, acho que tem o meu diálogo preferido do filme, e é pro próprio marido, não é pro outro casal, quando ela fala, você não precisa vir, ninguém precisa de você é inútil, lembra? Tipo assim, é uma piadinha, mas é claro que não é. O John C. Reilly começa como o mais diplomático dos quatro, tá tudo bem, vamos resolver isso aqui, tudo na paz. Não, que isso, imagina, não, deixa disso, vamos tomar um café, ele é todo... E aí chega um ponto onde o personagem vira, ele fica bem menos engraçado, mas mais verdadeiro em relação à maneira como o personagem foi escrito. Tendo em consideração quem é o ator, eu tava comprando mais ele na primeira parte como o cara do bem do que o cara esquentadão, que não era nada daquilo, porque o ator, o John C. Reilly, me passa uma certa simpatia. Então eu tive dificuldade de ver essa virada, de falar, qual é o verdadeiro, sabe? Ele me convenceu muito mais como um cara legalzão. E o Christoph Waltz é o mais cínico, desencanado e odiável dos quatro, e ele faz isso muito bem. Tipo, eu queria estar em qualquer lugar menos aqui. Só acho que ele mandou mal na hora que o celular dele é destruído, que é pra ele estar desmoronado, e ele ficou com uma cara meio boba, assim, sentado no chão. O fato da risada das duas também ter me parecido exagerado era pra ser uma cena, talvez na peça, ou com outro elenco, super funcionasse, e eu fiquei meio... Tudo isso para dizer que Deus da Carnificina é muito bom até deixar de ser. Nota 7,5. Eu deixo aqui mais um salve ao grupo O Especialzinho. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.